Sabendo utilizar tudo o que fizemos até agora, variáveis, vetores de variáveis, funções e parâmetros, ciclos e condições, nós vamos juntar tudo isto em mini-programas. Mini-programas que são o que se chama dos objetos. Ou seja, nós vamos pré-programar, construir uma instrução, um template de programa, que se chama uma classe, e quando queremos, por exemplo, um botão, é uma espécie de um botão, é uma espécie de uma forma quadrada, que quando o rato está por cima, ele vem para cima ou faz rollover, quando clica, faz qualquer coisa, tipo toca um som e larga. Portanto, se eu quiser N botões, são tudo cópias do mesmo botão, podem tocar sons diferentes, podem ter tamanhos diferentes. Estão percebendo onde é que nós estamos a chegar? Estamos a chegar a uma instância, uma cópia de algo, portanto, é como aos carros. Eu tenho um carro que é vermelho, portanto, todos os Mercedes da classe, por exemplo, classe A, são iguais, mas uns são cinzentos, outros são vermelhos, outros são pretos, e então são tudo cópias, são tudo instâncias do mesmo modelo. Nós vamos criar uma classe, que é, por exemplo, um objeto sonoro, é tipo um sample que está a tocar, que tem um comportamento e uma ação. Então, como é que isto se faz? Nós temos o nosso template aqui, que acabamos de fazer, e vamos fazer o seguinte, vamos finalmente utilizar as abas. Todo este programa vai correr ao mesmo nível, ok? Portanto, as variáveis globais estão disponíveis para todas as abas e por aqui fora. O que as abas fazem é permitir-nos organizar em vez de estarem tudo seguido no mesmo ficheiro, estão em ficheiros separados. Depois também tem uma lógica de pré-compilação, ou por exemplo, eu posso fazer um objeto sonoro aqui e reutilizar noutro projeto. Portanto, eu pego só naquele ficheirinho, vai ser ficheirinhos PDE, template.pde, este template onde tem o setup é o primeiro, este é que é corrido, todos os outros correm quando são chamados. Portanto, eu podia dividir pelo main, pelo setup, podia dividir a seguir as funções do input, o mouse e o keyboard, e depois o que eu vou fazer é fazer classes aqui ao lado, fazer partes do código modulares, independentes. Portanto, eu vou fazer o meu primeiro objeto, que lhe vou chamar sample. Este nome convém ser cuidado. E vou fazer todo o código que preciso aqui, ok? Portanto, o que eu vou começar a fazer é dizer, eu quero utilizar, tal como vimos com as bibliotecas de som, aquelas coisas todas, eu vou querer utilizar uma coisa nova, que ainda não disse ao processing. Eu quero, por exemplo, o que se chama um sample de som, um objeto sonoro. E vou-lhe chamar sample, só por curiosidade, não é? Porque isto vai ser um sequenciador de samples. Como é que eu digo isto? Eu tenho que começar por criar uma regra nova, uma espécie nova, quase na lógica da arduiniana. Portanto, eu vou criar uma classe. Há um novo objeto, uma nova espécie chamada classe, vou chamar sample. Okay? E isto vocês têm que respeitar. Portanto, neste caso, eu até vou fazer o seguinte. Vou-lhe chamar sample, letra maiúscula, porque vocês têm reparado que os objetos complexos, as variáveis simples são minúsculas, os objetos complexos são maiúsculos. Chamo de classe sample. E aqui, portanto, isto é como se fosse um mini programa de processing, totalmente independente, que eu vou chamar sempre que preciso de expandir. Sempre que eu quero utilizar objetos do tipo sample, eu chamo a minha sample. Está bem? Portanto, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou ter um setup. Okay? Portanto, eu posso, na mesma, declarar as globais deste objeto. Variáveis. Que são só deste objeto. Está bem? Estão a ver que estamos dentro de uma chaveta. Claro que ele acede e pode controlar as variáveis globais do programa. Portanto, estas variáveis convém terem nomes únicos. Por isso é que eu tenho sempre insistido naqueles nomes. Sempre que é temporário ponho um T, sempre que são variáveis só de uma função ou de um grupo ponho só uma letra simples, mas sempre que são variáveis globais eu ponho, podem pôr G antes, ou variáveis globais, públicas ou privadas, podem pôr um P, mas eu normalmente uso P para parâmetros, ou podem pôr por extenso, que é a maneira mais fácil de controlar o que é que a variável está a fazer. Portanto, eu declaro variáveis como declaro no programa, e agora vou fazer o setup, como se fosse exatamente uma aplicação de processing, ou construir, isto é classe construtora do objeto. E isto vai ser, isto é que vocês têm que respeitar, tem que ter o mesmo nome que a classe, ok? Portanto, sample. E agora tive um pequeno colapso mental, vamos ao reference, está bem? Só tirar uma dúvida, porque me esqueci se eu tenho que pôr ali um tipo. Vamos aqui, reference, e vamos procurar, assim até vocês já ficam a saber, que é o object ou class. Procura um objeto ou classe, é a mesma explicação. Portanto, o que isto diz é constrói um objeto, classe hline e hline, exatamente, não preciso nada. Muito bem. Portanto, procuram este exemplo que está a dizer é como é que se constrói um objeto do tipo uma linha diagonal, acho eu. Okay?
vamos fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, eu digo, quando eu chamo um objeto tipo sample, eu tenho que o inicializar. Portanto, o meu sample, desculpem, falta isto, ok? É uma função, inicializa as variáveis, etc. Está bem? E depois, sempre que eu quero que o programa faça qualquer coisa, eu vou chamar funções específicas para essas coisas, está bem? Portanto, vamos imaginar que, quando eu faço um sample, ele representa uma bola no ecrã. Okay? Portanto, o que é que eu preciso para representar uma bola? Eu vou precisar, às tantas, de uma localização. Eu vou fazer com float, porque vou ser preguiças, para ser mais fácil. Eu preciso de um float x e um y. E preciso, às tantas, de um diâmetro, certo? Como fizemos com os objetos que estavam a cair. Preciso de um width ou de um radius. Tá? X, Y e R. É o que eu preciso para fazer uma bola. Vou precisar de uma cor, mas vamos fazendo devagarinho. Portanto, quando eu chamo a bola, eu podia chegar aqui e dizia elipse x, y, r. Mas como é que vocês chamam elipses no processing? Dizem elipse x, y. Portanto, eu passo parâmetros. Portanto, à partida, eu vou receber parâmetros. Quando eu chamo uma elipse, quando eu chamo um som, eu passo-lhe parâmetros, portanto, eu vou receber parâmetros. Float. Vou-lhe chamar px, para ser mais fácil. Float parâmetro y e float pr. E assim sei diretamente o que é que vai acontecer. Portanto, quando eu chamo uma bola, as minhas variáveis vão ser igual àqueles valores que eu vou receber. Então eu vou dizer x igual a... Eu sei que isto parece redundante, mas é importante. Y igual a py. R igual a PR. Está bem? Isto, nesta altura parece um bocado estúpido e contraintuitivo, mas vai ser útil. E depois, ainda não desenho elipse. O que é que eu vou precisar de fazer? Lembra-se da última aula que eu vou fazer update e display. Portanto, eu vou pedir ao programa para me construir uma bola, um sample, que vai ser uma bola, ou um quadrado, ou um X, um triângulo, como vocês viram, e a seguir vou pedir para ele me desenhar a bola no ecrã. Portanto, quando eu pedir para desenhar a bola no ecrã, eu vou fazer void display. Vou fazer uma função específica para me desenhar a bola no ecrã. Quando eu chamar o display, não é? Processing, pega naquela bola e desenha uma bola no ecrã. Ele vai desenhar-me então fill não esqueçam de fazer os parâmetros e desenha-me uma elipse. Surpresa das surpresas. X, Y, R, R. Está bem? Portanto, eu chamo uma bola, pego-se um X, chamo uma bola, peço um Y, chamo a bola, dou-lhe o raio, que estão em globais privadas deste objeto, são só deste objeto, ok? E quando peço para me desenhar, digo o X é igual ao que recebeste, o Y e o R é igual ao que recebeste, quando foi chamado. E quando quiser, eu desenho a bola no ecrã, tá? Portanto, se eu fizer play, não acontece nada, mas pelo menos ele já me está a validar o código, está tudo maravilha. Portanto, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso, então, se isto são as minhas regras, isto é a minha classe, é um objeto sample, eu construo o objeto, é exatamente o que nós temos estado a fazer sempre com o processing, com tudo. pfont, pimage, estas coisas que nós estamos a utilizar, o sound file, estas coisas que nós estamos a utilizar são, na realidade, objetos, são variáveis muito construídas, não é? Deixou de ser uma variável, deixou de ser uma variável complexa, portanto agora é o que se chama um objeto, é algo que não só tem variáveis, como também tem métodos e propriedades. Portanto, as propriedades são as variáveis e os métodos são as funções dos objetos. Portanto, eu vou declarar o meu objeto, então eu vou dizer, eu tenho um objeto do tipo sample. Acabei de dizer ao processing como é que se cria um objeto tipo sample. E ele diz-me, ok, vou ter um objeto tipo sample, sim, que se vai chamar, por exemplo, S1, sample1, e digo, muito bem, sample1, o meu S1 é igual a novo objeto do tipo sample, e agora reparem, vou aqui e vou dizer, o meu construtor é este, ok? Sample x, y, r. Vou, só por piada, vou fazer assim, vou pôr aqui, só para me lembrar. Porque nós vamos mudar aqui estes parâmetros depois. O meu sample tem um x, e eu vou pôr, por exemplo, 100. Tem um y, vou pôr, por exemplo, 300. E tem um raio, vou pôr, por exemplo, 30 de raio. Portanto, ele vai-me desenhar uma elipse na posição 100, 300 e 30.
gravar, fazer play, ele ainda não faz nada. Porquê? Eu construí o objeto, e agora? Ainda não o pus no palco. Portanto, quando ele desenha, e agora, está a perceber porque é que eu fiz aqui os updates e displays? E agora vou dizer, eu construí um objeto. O que é que aconteceu? Eu disse ao processing, isto são as instruções, isto é uma nova espécie chamada bolas de som. São os meus samples. Eu digo, quando eu chamo um sample, ele constrói-me, ele só põe variáveis. E agora eu vou dizer, quando eu quero utilizá-los, diz-me, pega no sample que tu utilizaste, portanto, ele pega nas regras e construi da classe, ele constrói uma cópia, que é um objeto. É uma instância. E põe na memória. E quando eu quero, pega naquela cópia, não é? Eu desenho uma cópia do classe sample. E esta sample é Beastie Boys. E pegas nos Beastie e pões a tocar. Ou pega numa sample e é Led Zeppelin. E pega no LED e toca o LED, mas não toques os Beastie. É exatamente a mesma classe, mas quando eu a construo, tenho que lhe dar um nome. Estão a perceber? É a mesma coisa que tem um Mercedes e a classe é Mercedes. Mas o objeto é aquele carro com aquela matrícula. Portanto, cada carro é uma cópia do mesmo modelo, mas com matrículas diferentes. Portanto, cada classe constrói objetos que são colocados em palco, portanto, são instâncias da mesma cópia, das mesmas regras, e são instâncias diferentes e individuais. Portanto, cada um vai ter, e agora estás a perceber aquela brincadeira dos parâmetros? Cada um tem parâmetros diferentes. Qual é a piada de fazer objetos? Eu não estou limitado à tipologia da lista. Eu comecei com um parâmetro de float, mas rapidamente vou ter cores, vou ter sons, vou ter o que quiser. Portanto, eu digo, constrói-me uma cópia desta classe, portanto, constrói-me um objeto chamado S1, põe nesta localização e agora diz-me, o meu objeto S1, este específico, desenha-me um objeto no palco. E eu, o que é que eu estou a fazer? Peço o objeto S1 e peço a função, o método, display do objeto S1. O que acontece? Ele cria uma cópia disto tudo e ele tem a função display cá dentro. Quando eu peço S1 display, ele mostra-me o objeto 1. Ele desenha, faz isto, não é? Portanto, se eu fizer agora play, ele desenha-me uma pinta. Perfeito. Quer outra pinta? Eu digo, já tenho as regras, só preciso dizer S2 é igual... Calma. Declarar outro objeto, S2. Dizer S2 é igual a new sample e digo 300, 200, 50. E ele põe uma pinta também. O que é que falta? Falta-me fazer display. Portanto, digo que S2.display quando quero. E vocês estão a perguntar, e se eu tiver 1000? É uma seca? É, mas eu ensino-vos a fazer ciclos. Portanto, eu posso correr agora, em vez de ter 2 objetos desenhados à mão, eu posso fazer uma lista de objetos. 10, 20, 30, 1000, 2 milhões, e todos eles atualizam com um for rapidamente. Certo? Portanto, a construção de um objeto é esta. Tá? De acordo?